E aí, pessoal, a gente vai conversar sobre os primeiros livros aqui do nosso querido Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. E como vocês podem ver, eu tô num ambiente diferente aqui do que geralmente eu gravo, mas é porque eu vim fazer uma visita para os meus familiares em Minas Gerais e, claro, né, honrar aqui com o nosso cronograma de leituras, porque a gente tem muita história ainda para conhecer. Então é por isso que vocês estão vendo aqui um cenário um pouquinho diferente hoje, cadeira que era da minha avó, enfim, um, uma live direto de Minas Gerais. Eu não consegui, né, ficar online aqui com vocês às 20 horas e, enfim, peço desculpas porque tive problemas aqui para conectar, conseguir subir certinho no YouTube, mas espero que dê tudo certo para a gente comentar um pouco sobre este livro, que estou ainda bem no começo, mas estou gostando muito. Depois vocês me contem aí como que está sendo a experiência de leitura de vocês, mas para mim está sendo incrível. E eu fico me perguntando o que vai acontecer nessa história, porque assim, é o que eu já falei algumas vezes, a gente tem 1.200 páginas nessa edição aqui minha, 1.200 e tantas páginas. E aí, gente, que vai acontecer da história aqui? Porque tem muita história pro Dostoiévski contar e o nosso narrador. Vamos falar sobre o narrador, vamos falar sobre várias coisas aqui hoje. Então, vamos lá, né? Eu tô me organizando aqui para abrir no primeiro texto, né? Porque a gente já leu sobre o prefácio, né? Então, vamos recapitular, né? Acho que é melhor recapitular, mas para quem não assistiu a live de inauguração, compensa, gente. Eu acho que compensa vocês vocês assistirem até antes de continuar nessa live aqui. Mas, bom, aí vocês que sabem, mas eu acho que vai conectar melhor tudo, né? Que a gente tá comentando, enfim. Aqui no prefácio do autor, logo na primeira frase, né, a gente já tem que, ao iniciar a biografia de meu herói, Alexei. Então a gente já sabe que o Alexei, ele é o herói da história, né? O próprio autor, ele já nos conta aqui, né? O Dostoiévski, ele conversa com a gente. E o narrador da história dos Irmãos Karamazov, ele também conversa com o leitor. A gente vai falar sobre isso hoje aqui também, mas é curioso isso, né? Então, logo no prefácio do autor que eu li com vocês lá na minha primeira live, ele já entrega que o herói da história é o Alexei, que depois a gente descobre com o narrador do livro também, que ele é chamado de Alosha, né? Então pode ser tanto o Alexei quanto a Alosha. O livro 1 dessa primeira parte é História de uma Família. Então a gente vai conhecer a família Karamazov. E que família, hein, gente? Que família? Os irmãos, então a gente conheceu primeiro o pai, o Fyodor, que realmente tem o mesmo nome do Dostoiévski, né, do nosso autor aqui do livro, e o nome do Fyodor e a história dele é bem... não é nada escondido aqui os desvios de caráter dele. Então, assim, ele realmente tem um desvio de caráter aqui bem claro e evidente, e o narrador não vai esconder isso. Só que, gente, vamos já falar desse narrador. Ele, para mim, até agora, ele não é uma pessoa confiável, porque claramente ele tem uma tendência de defender muito o Alexei. Ele fala, né, sobre que o Alexei ali no período no mosteiro, e ele fala de coisas muito positivas sobre o Alexei, mas assim, ele detona com todas as forças o Fyodor e fala que esse cara é assim, é um dos piores na face da Terra. Então, eu não sei até que ponto realmente o Alexei é esse santo, né? E a gente vai descobrir isso com certeza. Ou ele não é tudo isso e o nosso narrador, ele realmente
não é confiável, e aí ele tem uma tendência muito forte de defender o Alexei, por exemplo, e falar muito mal do do Fyodor, né, aqui, do Karamazov, do pai, da família, enfim. Querendo ou não, né, ele, mesmo sendo uma pessoa horrível, ele iniciou essa família, que é a história que a gente vai conhecer aqui. Então a gente também tem, acho que a gente não precisa gostar dele, mas a gente tem que estar com o coração aberto para entender a história dele também, que provavelmente não tem só coisas ruins. Porque assim, até agora a gente viu muita coisa ruim, mas assim, será que é só isso, só coisa ruim? Acho que não, porque aqui na história, né, nos primeiros 2 livros, principalmente nesse primeiro livro, livro 1, História de uma Família, a gente fica sabendo que o Alexei, ele amolece o coração do Fyodor. Então, vamos ver como que vai ficar pra frente a história, né? Então tá, ó, a primeira parte do livro, a gente tem, a gente sabe que então o Fyodor, ele é o pai, o Alexei, ele é o filho mais novo, né? E isso aqui eu já li essa primeira parte, então eu não vou ler de novo com vocês. Eu vou direto para as minhas marcações. Como vocês podem ver, eu já fui fazendo um monte de marcação aqui para compartilhar alguns trechos que eu achei relevante compartilhar aqui na live. Então já vamos pular direto, né? Até porque eu já li essa primeira parte com vocês na primeira live, como eu já comentei. Então, o que eu anotei aqui? A gente tem um parágrafo relativamente grande, que todo o parágrafo é um resumo da vida do Dmitri. E nesse parágrafo, o Dmitri, gente, é o filho mais velho, né? Como vocês já sabem, vocês já leram aqui o primeiro e o segundo livro, né, no cronograma, seguindo o cronograma. Então, vocês já sabem também que o Dmitri, ele é o filho mais velho. E olha só, a gente tem a configuração do Dmitri aqui. Para mim, ele é narrado aqui logo no começo como um belo de um interesseiro. Ele vai atrás do dinheiro loucamente, porque ele descobre que a mãe dele faleceu, tal, ele descobre ali, né, os pais, porque ele foi criado por um monte de gente, foi vivendo a vida, foi sendo jogado para cá e para lá, e talvez a gente relembre disso se ele fizer coisas horrorosas lá na frente, porque pelo que eu tô vendo aqui, já da dinâmica inicial, vocês me contam o que vocês perceberam, eu tô vendo que o Dmitri, ele vai ainda cometer muitos erros na vida, e talvez o fato dele ter sido extremamente negligenciado venha de pano de fundo de justificativa. Não sei, talvez vão tentar justificar, porque, sei lá, com Drácula, por exemplo, a gente tem uma maldade genuína ali sem justificativa nenhuma. Mas, no geral, a gente não tem esse cenário em outros livros, né? Então, por exemplo, aqui eu acho que não vai ser isso, assim, se eles cometerem coisas ruins, o que eu acho que vai acontecer, né? Partindo aqui do que a gente já leu nessas primeiras 2 partes, talvez isso venha à tona de novo para justificar os atos escabrosos. Não sei, talvez ele com outro irmão, sei lá. Mas, olha só, esse trecho que eu separei para ler aqui com vocês, né? Vamos lá. Eu já comecei com vamos lá, né, gente? Não sei se vocês perceberam, provavelmente sim. Na primeira live eu falei 1 milhão de vamos lá e fiquei estarrecida com algumas passagens já do livro aqui. E eu revi a minha live e falei, nossa, preciso falar menos vamos lá, né? Porque tá virando uma expressão recorrente aqui na live. Então, assim, vamos mudar um pouco para a próxima, mas já mandei a primeira vamos lá, porque eu estou realmente muito engajada aqui na história. E aí acaba que quando eu vou retomar, eu venho com essa expressão. Ó, a princípio, sendo o único dos 3 filhos de Fyodor Pavlovich, o pequeno Dmitri cresceu imaginando possuir alguma fortuna e vir a ser independente ao se tornar maior de idade. Sua infância e juventude foram bem movimentadas. Deixou o colégio antes de terminá-lo. Entrou em uma escola militar, partiu para o Cáucaso, serviu o exército, foi rebaixado por bater-se em duelo, retomou o serviço militar, fez muitas farras e fanfarras, gastou muito dinheiro.
mas só recebeu algum dinheiro de seu pai ao se tornar maior de idade, quando já tinha muitas dívidas. Depois de se tornar maior de idade, só viu o pai pela primeira vez ao chegar à terra natal, especialmente para informar-se sobre as dimensões de sua fortuna. Parece que o pai lhe desagradou à primeira vista, permaneceu pouco tempo na casa paterna e apressou-se a partir, levando algum dinheiro, depois de organizar as rendas de sua propriedade. Curiosamente, nada conseguiu saber do pai sobre o rendimento e o valor de suas terras. O pai logo percebeu, é importante lembrar, que Dmitri fazia uma ideia falsa e exagerada da própria riqueza, e ficou muito contente por interesses bem particulares. Concluiu que o jovem estava desnorteado, levado por vivas paixões e que, dando um osso a roer a esse animal alucinado, tudo logo ficaria em paz até nova ordem. Portanto, explorou a situação. Ou seja, a gente está vendo aqui o cenário, né, narrando sobre o Dmitri e o pai, né? Aparentemente, nenhum dos dois são flor que se cheire. Limitando-se a dar ao filho de vez em quando pequenas somas, até que, um belo dia, 4 anos depois, Mitya, no limite de sua paciência, voltou à cidade para exigir um ajuste de contas definitivo. Para sua surpresa, soube que já não possuía mais nada. Segundo o pai, Fyodor, seu filho Dmitri já tinha recebido em dinheiro vivo o valor total de seus bens, e talvez até já estivesse devendo ao pai. As contas eram muito confusas. Depois de alguns acertos, feitos em determinadas datas, ele já não tinha o direito de pedir mais nada, etc. O jovem ficou chocado, suspeitou das contas, ficou fora de si. Quase perdeu a razão. Esse acontecimento originou a catástrofe que é o tema do meu primeiro romance, ou melhor, a sua pintura exterior. Mas antes de abordar essa história, precisamos falar dos 2 outros filhos de Fyodor, os 2 irmãos de Mitya, e explicar as suas origens. E aí a gente passa a conhecer os outros 2 irmãos. E aqui, até agora, eu não vi o narrador falar que o Dmitri é meio-irmão dos demais. Por mais que seja, né, meio-irmão, mas aqui a gente considera eles, ele fala que é irmão e ele constrói essa intimidade entre os irmãos, mesmo que eles não tenham convivido entre eles, né? O que mais que eu anotei aqui para compartilhar com vocês? Que na verdade, esse trecho que eu li para vocês, além de nos dar um panorama geral do perfil do Dmitri, de novo, gente, segundo um narrador, né? Porque a gente tem um narrador aqui que é quase onipresente, né? Porque ele sabe direitinho o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que as pessoas estavam pensando, e ele não é um narrador que realmente está na mente das pessoas, então é um pouco curioso isso. Mas a gente tem esse narrador falando, né, narrando esse perfil do Dmitri e nos apresentando o primeiro conflito entre o Fyodor, que é o pai, e o Dmitri, que é o irmão mais velho. Aquele irmão, gente, que na primeira live, vocês lembram, a gente leu o começo do livro e o Fyodor, ele negligenciou demais esse menino. Ele fazia coisas horrorosas dentro da casa, com o menino dentro da casa, e simplesmente esquecia que ele estava lá. Então era terrível, né? Então aqui eu coloquei para comentar para vocês que me parece o primeiro atrito entre eles, que é essa questão financeira. Os dois muito ligados ao dinheiro, tanto o pai quanto o filho, então talvez a gente pode dizer que o Dmitri puxou o pai, né? A gente tem aqui algumas características bem similares entre os dois. E, bom, foi isso que eu anotei para passar para vocês. Aqui, a gente vai para novo casamento e novos filhos. Ou seja, o Fyodor, como vocês lembram, ele casou com uma segunda mulher e teve mais 2 filhos. E a gente passa a conhecer os filhos. Mas antes de ir para detalhes sobre os filhos, a gente conhece também a Sofia, que foi a segunda esposa do Fyodor. E olha só, depois de se livrar do pequeno Mitya, Fyodor logo se casou de novo, dessa vez por 8 anos. E aqui eu anotei para compartilhar com vocês que, veja só, o Fyodor continua sem interesse pelo filho, ou seja, ele só jogou o filho, sei lá, para quem cuidar, e foi isso. E foi casar de novo e ficou com a Sofia por 8 anos. E aí a gente tem um retrato sobre o que o narrador conhece sobre ela e tem de opinião sobre ela, né?
Olha só, o perfil dessa nova esposa. Só um parênteses, vocês lembram que a primeira esposa dele, ela saiu de casa, ele começou a festejar quando soube que ela morreu, né? Porque ela morreu sem ninguém, e o pessoal nem sabe direito por que ela morreu, né? Mas aquela dinâmica dos dois, um agrediu o outro, ele agredia ela, uma coisa horrível. E essa segunda esposa, olha só o que ele, né, o narrador nos conta. Não sei dos detalhes, apenas ouvi dizer que a jovem, gentil, paciente e ingênua tinha tentado enforcar-se em algum cabide da despensa. Isso antes de conhecer ele. Perturbado pelos caprichos e eternas reprovações da velha benfeitora, que no fundo não era má, mas a quem a ociosidade tornava insuportável. Vamos ver o que é mais que eu anotei aqui para falar para vocês. Mais abandono do filho. Então, depois da morte dela, os dois pequenos tiveram a mesma sorte do primogênito. O pai os esqueceu, abandonou-os totalmente. Então, abandono dos filhos de novo. E a gente tem também a primeira menção direta a Deus, né? Quando a gente tem o seguinte, era uma mulher que costumava cuidar da Sofia, né? Antes disso tudo, da Sofia decidir casar com o Fyodor e ninguém gostar dele, então ninguém aprovou isso. Mas ela casou assim mesmo e as pessoas que cuidavam dela ali acharam um absurdo. E aí, a gente tem o seguinte comentário. Bem feito, Deus a puniu por sua ingratidão, por ela ter fugido com ele, né? Então, a gente tem a primeira menção direta a Deus, fora lá o versículo que a gente já viu logo no comecinho também. Que mais que eu anotei? Aqui a gente tem o narrador conversando diretamente com a gente. Lembra que eu comentei que no prefácio o Dostoiévski conversa com a gente? E o narrador também conversa com a gente? Então, olha só. Chama a atenção do leitor. Ou seja, ele fala diretamente com a gente. Eu achei isso aqui incrível. É a Yefim Petrovich, caráter nobre e raro que os dois jovens devem à sua educação. É que ele vai falar de alguém que ajudou os dois, né? E ele deixou intacto para as crianças o pequeno capital, e aí ele tirou o dinheiro do próprio bolso para investir no Ivan e no Alexei, né? No Alyosha. O narrador tem um certo momento que ele fala assim, que ele tá contando essa história dos filhos, e ele fala, menciona esse episódio principalmente porque o artigo chegou a nosso famoso mosteiro. Quando eu li isso aqui, eu falei, será que é uma dica de quem que é o narrador, né? Porque, ele parece ter sido muito próximo da família, ter sido muito próximo principalmente do Alexei. Então, será que ele é isso, né? Bom, fiquei em dúvida e comecei a pensar que, na verdade, ele é um monge, ele é alguém que faz parte ali do mosteiro que o Alexei depois frequentou, né? Aí a gente tem o nosso narrador falando um pouco sobre o Ivan, que é o irmão do meio. Porque até então a gente tinha muito sobre o Alexei, muito sobre o Dmitri, mas e o Ivan, né, que é o do meio. E a gente tem o seguinte, era verdade, o jovem exercia visível influência sobre o velho. Este, apesar de ser muito teimoso e caprichoso, às vezes o ouvia, começou até a se comportar de forma mais decente. Mais tarde soubemos que Ivan viera, em parte, a pedidos para cuidar dos interesses do irmão mais velho, Dmitri. Ivan representava o papel de juiz e conciliador entre seu pai e seu irmão mais velho. Olha traçando o perfil dele. Que estavam totalmente rompidos. O irmão, inclusive, abrira na justiça uma ação contra o pai, por conta do dinheiro, né? Pela primeira vez, ressalto, essa família, inclusive alguns membros que jamais haviam se visto, encontrava-se reunida. Ou seja, a família, que praticamente quase ninguém gostava de ninguém, né, principalmente do pai, eles estavam ali reunidos para resolver algumas coisas relacionadas a dinheiro, que era um tema que dava muita briga entre eles. Então, assim, né, o círculo estava armado já para eles. O filho caçula Alexei já estava em nossa terra havia um ano. Não é fácil falar dele neste início, antes de colocá-lo em cena no romance.
mas devo concentrar-me nele para esclarecer um aspecto estranho. Desde a primeira cena, meu herói aparece vestido em hábito de noviço. Fazia de fato 1 ano que ele morava em nosso mosteiro, preparando-se para nele passar a vida inteira. E aqui eles vão falar mais sobre o Alexei, então quando ele começou a se interessar por ficar no mosteiro, que ele já tinha um caráter assim, como filantropo, né? Ele tinha um perfil mais dessa forma, que ele lembrava muito da mãe dele, apesar de ter perdido ela com apenas 4 anos, né? Ele não teve tanto contato com a mãe dele, mas aqui no livro a gente tem que o fato dele lembrar tanto da mãe dele trazia, né? Isso traz um caráter assim, quase que santificado para ele, né? A gente tem um pouco disso aqui. Logo no começo, né? E ele é descrito como uma pessoa extremamente bondosa, né? Vocês tiveram essa percepção também? Uma pessoa humilde, bondosa, então é tudo nesse aspecto, assim. E aí é o que eu comentei no começo da live aqui, né? Ele amolece um pouco o coração de pedra do Fyodor, que por enquanto, pra mim, ele tem um coração de pedra, assim, uma pessoa muito, muito asquerosa, pra ser sincera. Ó, o que a gente tem sobre isso? Mas o pai não tardou a abraçá-lo, acariciá-lo. Eram lágrimas e ternura de um ébrio, na verdade, mas via-se que ele amava. Alyosha com um amor sincero e profundo que até então nunca sentira por ninguém. Desde a infância, Alyosha sempre tinha sido amado por todos. E a gente tem um perfil de que, apesar dele ter sido também negligenciado, porque o pai também não queria saber dele, de início, né, quando ele era criança e tal, mesmo assim ele foi amado, ele teve ajuda para, né, se educar, ele, o irmão, mas principalmente ele, as pessoas gostavam muito dele porque ele parecia desde pequeno ser uma pessoa muito bondosa, uma criança muito bondosa, então meio que tudo que ele queria ele conseguia, mas as pessoas não viam ele como uma pessoa malvada, né? Que fazia realmente para conseguir algum benefício dos outros, mas porque era o jeito dele mesmo. E aí, ó, a gente vai ver um aspecto da diferença entre o Alexei e o Ivan, que é esse irmão do meio. Assim, ele era o avesso de seu irmão Ivan, que conhecera a pobreza nos 2 primeiros anos de universidade e suportara desde a infância comer o pão que o benfeitor lhe dava. E então, eu percebo que assim, aqui o narrador ele vai também colocando uns aspectos do tipo, olha, o Alexei ele é muito bondoso, tal, mas ele sofreu menos, os outros sofreram bem mais. Aí de novo, isso me faz pensar que mais na frente, ou Dmitry ou Ivan vão cometer algo muito ruim, e meio que isso vai ficar de pano de fundo pra gente pensar, né? O que pode ter acontecido. Eu tô pensando isso. E aí ele tenta achar o túmulo da mãe, o Fyodor como uma pessoa horrível que não nem sabia onde estava a ex-esposa. Ó, aqui eu anotei que o Fyodor se coloca como pecador e reconhece as suas falhas. Olha que passagem interessante, né? Acho interessante uma palavra assim, sem muita substância, mas é que é curioso, é algo que você lê e fala, tá, isso aqui eu acho que vai dar uma substância a mais para a história e conecta, né, com quem já sabe do mosteiro, com a passagem de Bíblia, enfim. Ó. Então você deseja entrar na religião? Foi quando o Alyosha falou que queria entrar pro mosteiro. Que pena, Alyosha, de verdade. Eu tinha me apegado a você. Mas eis uma bela oportunidade. Rezai por nós, pecadores de consciência pesada. Sempre me perguntei quem rezará por mim um dia. Querido menino, sou totalmente ignorante a esse respeito. Você duvida? Talvez. Totalmente. Veja, apesar de minha ignorância, às vezes eu penso. Acho que os diabos vão me levar com suas garras, com seus ganchos, claro, depois de minha morte. E digo a mim mesmo, de onde vêm esses ganchos? De que são feitos? De ferro? Onde eles são feitos? Em uma fábrica? Os religiosos, por exemplo, estão convencidos de que o inferno tem um teto. E aí ele vai falar sobre o que ele considera, que ele acha que ele vai para o inferno, mas como que vai ser isso? Ele começa a elucubrar sobre isso.
Aí aqui a gente tem mais uma passagem que o narrador conversa com a gente, que é leitor. Vocês gostam desses livros que o narrador ele conversa diretamente com vocês, ou vocês acham que quebra um pouco o ritmo da leitura? Porque eu acho que aqui o Dostoiévski, né, por meio aqui do seu narrador, que a gente não sabe o nome, enfim, não sei se a gente vai saber também, mas até então não sabemos, ele faz esse trabalho, né, de falar diretamente com a gente que é leitor, nós que somos os leitores. E vocês estão gostando disso? Eu, por enquanto, acho que casa bem, né? O Dostoiévski, ele escreve tão bem que ele consegue fazer isso de uma forma primorosa na minha concepção aqui, na minha perspectiva até então. Ó, aí ele fala de novo essa conversa com o leitor diretamente, né? O leitor talvez possa imaginar meu herói como um sonhador pálido, doentio, em êxtase. Ao contrário, nessa época, Alyosha era um jovem de 19 anos, de bem consigo mesmo, transbordando saúde. Aí depois, né? Podem me dizer que bochechas vermelhas não impedem ninguém de ser fanático ou místico. Ora, parece-me que Alyosha era mais realista do que ninguém. E ele tece elogios, elogios e elogios para o Alyosha, né? Então, por isso que, assim, eu não sei até que ponto esse narrador é realmente confiável, sabe? E aqui a gente tem mais uma menção a Deus, meu Senhor e meu Deus. E aí a gente tem, né, o João 20:28, que é um versículo da Bíblia também. Foi um milagre que o levou a crer? Provavelmente não. Acreditou porque desejava acreditar e talvez já tivesse toda a fé encerrada nas raízes de seu coração, mesmo quando dizia ver para crer. Aqui ele faz uma análise do que é o caráter da fé com milagres e se uma coisa leva a outra ou é o contrário. Você tem fé e você depois verifica um milagre, ou você vê o milagre e depois tem a fé, né? E aí ele faz uma reflexão sobre isso. Mais versículos da Bíblia, né? Mateus 19:21. E aqui a gente tem uma passagem que eu gostei muito, que eu anotei como motivação maior de abnegação. Então a gente tem o seguinte, ó, vamos lá. O que é um mestre? Que a gente começa a entender como que o Alyosha, ele tem se formado, né? Eu acho que isso é importante para a história, a formação. Então, assim, de novo, gente, é um livro imenso, então a formação desses personagens acho que é uma coisa muito especial, né? É muito detalhada realmente na história. Apesar de que muita coisa já aconteceu nessas poucas páginas, ó. A gente foi até a 142, então assim, muita coisa já aconteceu aqui, né? E, enfim, vamos ler aqui junto também esse trecho. O que é um mestre? Mestre é quem absorve a tua alma e a tua vontade e transformas nas dele. Ao escolher um mestre, tu abdicas da própria vontade, cedendo a ele em total obediência e resignação. O penitente suporta voluntariamente essa prova, esse duro aprendizado na esperança, depois de longo estágio, de vencer a si próprio, de dominar-se a ponto de finalmente atingir, depois de ter obedecido por toda a vida, a liberdade perfeita, isto é, a liberdade diante de si mesmo, evitando o destino dos que viveram sem se encontrar a si mesmos. Então ele fala sobre a formação, que o Alyosha ele tinha esse mestre, que vai ser de total importância, não só por conta da formação do Alyosha, mas também porque a família vai se encontrar no que aqui traduziu como cela, não sei na tradução de vocês como que tá, mas é onde o mestre, né, do Alyosha, ele fica no mosteiro, né, então ele tá muito doente já, então ele fica ali naquele, imagina como um quarto reservado, alguma coisa assim, né. E aí ele fala mais sobre a instituição dos mestres e a liberdade. Olha, entretanto, a instituição dos mestres subsiste expandindo-se progressivamente nos mosteiros russos. É verdade que esse meio comprovado, já milenar de regeneração moral, que leva o homem à passagem da escravidão para a liberdade, aperfeiçoando também, pode vir a ser uma arma de dois gumes. Em vez da humildade do domínio de si mesmo, pode desenvolver um orgulho satânico e criar um escravo, em vez de um homem livre. Ou seja, você fica tão
amarrado a como deveria ser as coisas, né, para você ser o mestre e seguir o mestre, enfim, que você pode acabar caindo, na verdade, no que ele chama de orgulho satânico e criar um escravo em vez de um homem livre. Gostei bastante dessa passagem também. E uma outra que eu marquei para vocês é sobre a racionalidade e a ponderação do narrador. Então, ele fala o seguinte: entre as pessoas que levavam ao mestre filhos ou parentes doentes para que ele os tocasse ou dissesse uma prece em sua intenção, Alyosha via muitas delas logo retornarem, às vezes no dia seguinte, para agradecer-lhe de joelho por ter curado os enfermos. Tratava-se de cura ou apenas de melhoria natural no estado de saúde? E ele faz essa reflexão, né? Aí ele comenta que pode ter a ver também com um sofredor que busca consolo, né? E ele fala diretamente do Alyosha, né? Alyosha não se perguntava de forma alguma por que eles o amavam tanto, porque se prostravam diante dele com lágrimas de emoção. Compreendia perfeitamente que a alma designada do povo simples da Rússia, oprimida pelo trabalho e pela desgraça, especialmente pela injustiça e pelos pecados incessantes seus e do mundo, não tinha maior necessidade, maior suave consolo do que encontrar um santuário a um santo, cair aos seus pés e adorá-lo. O que mais que a gente tem aqui, gente? Deixa eu ver o que mais que eu marquei para vocês. Aí a gente tem a chegada ao mosteiro, né? E mais passagens sobre o mestre e os irmãos, né? Essa reunião, né, familiar, a gente pode chamar assim, essa reunião familiar, que a gente lê até a página 142, mas eu quero casar um pouco mais de comentários sobre essa parte junto ao terceiro livro. Então, eu separei estes trechos específicos para ler com vocês, e aí a parte final aqui do livro 2 a gente vai conversar mais para frente, porque eu quero amarrar junto com os próximos livros que fazem parte do cronograma. Vou aproveitar aqui o espaço para comentar, né, uma mudança pequena que a gente teve no cronograma, da parte final, né, graças à nossa inscrita aqui, muito obrigada, que notou que a parte final, a quantidade de páginas é imensa, né, se a gente olhar aqui para as outras divisões, ela é bem imensa, daria 400 páginas para uma semana, né, que seria a última semana do cronograma. O que aconteceu? Eu alterei para dar mais tempo, né, ficar mais tranquilo para todo mundo aqui que está fazendo a leitura conjunta, a gente fazer a parte final, né, que é essa parte aqui, não em uma semana, mas em duas. Então, o cronograma, vocês colocam mais uma semana, eu vou colocar aqui tudo certinho, mas basicamente vai ser isso, tá, gente? A gente vai prolongar o cronograma mais uma semana. Então, ao invés de ler 2 livros na última semana, a gente vai ler um livro no que seria a última semana do cronograma, e a gente coloca mais uma semana e lê o último livro. E aí a gente faz a última live conversando sobre isso. Mas vou atualizar e vou colocar aqui no box também depois para vocês, né, para não ficar ninguém perdido. Mas basicamente é isso. A última semana a gente vai quebrar, então a última semana vai ser só um livro, e o livro final a gente fica para a semana seguinte. O que vocês estão achando do livro? Eu tô gostando muito, mas como eu falei para vocês, eu estou bem curiosa para ver, assim, o que o Dostoiévski, o nosso narrador aqui, né, vai nos contar, porque tem muita coisa para acontecer, né? E tanta coisa já aconteceu, a gente já sabe o panorama de fundo, o que passa na cabeça deles, Fyodor ali já se vendo como um pecador, né? E a gente vai acompanhar aqui a morte dele, provavelmente, né? Porque a gente já sabe que ele morreu, porque a gente leu isso aqui nas primeiras páginas. Então, acho que tem realmente muita coisa para acontecer. Estou bem animada, estou feliz, muito feliz de estar fazendo essa leitura com vocês. E me contem aí o que vocês estão, o que vocês estão achando, né? E muito obrigada para quem está acompanhando, muito obrigada mesmo. E aí a gente se vê super em breve, mas obrigada, gente. Eu espero que vocês estejam gostando desse livro, tanto quanto eu.